Sim, senhoras e senhores, vocês estão aqui no canal do Mistério, ou dos Mistérios, do seu amigo Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. E tem uma história lindíssima para contar. Antes, um convite especial. Quero que você visite o nosso outro canal, que é o Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu conto as mais lindas histórias de amor. Agora mesmo eu publiquei uma história lá que impressiona, porque fala de traição, dor e perdão. Você gosta de histórias com essa temática? Traição, dor e perdão? Nem sempre por essa ordem. Dá uma passadinha lá, confira essa história. Ela está dividida em 3 capítulos, já todos lá publicados, tá bom? Conto com você. Mais um pedido muito especial: seja membro do nosso canal. Isso para nós é muito importante. O YouTube diz: criador de conteúdo, divulgue para os seus fãs, para os seus amigos, para suas amigas, que eles podem ser membros do canal. De repente a pessoa nem sabe disso. Tem muita gente que vem aqui no YouTube e nem sabe. Mas eu posso ser membro, Paulinho? Pode e deve, porque vai ser muito importante, porque você passa a assinar pelo canal. Isso dá credibilidade para nós todos e eu agradeço do fundo da alma, tá? Outra coisinha muito importante, eu digo coisinha no carinhoso, porque ela é muito importante mesmo, é você se inscrever no canal. É que você se inscreva aqui no canal, que você dê o seu joinha pela confiabilidade que tem nas nossas matérias. Pode dar seu joinha desde agora, desde já. Isso posto, eu quero dizer uma coisa para você que está aqui no canal dos Mistérios. Há histórias que o tempo não apaga. Histórias que desafiam a razão, que atravessam décadas e sobrevivem ao esquecimento. Tem uma cidade matogrossense chamada Juscimeira. Fica bem no coração do Mato Grosso. E foi por lá que uma mulher chamada Sofia esperou 52 anos um noivo que não veio. Já pensou? 52 anos de espera. Quem é que espera tanto tempo assim? O mais impressionante da história é que... Tenho medo da spoiler aqui. Tá, mas eu vou procurar. É que quando tudo aconteceu, o que aconteceu depois é que se diz por aquelas bandas, é que torna essa história uma das mais misteriosas, comoventes e sobrenaturais. Sim, há sobrenaturalidade nessa história. Mas por isso é que eu peço que você prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a impressionante história da tia Sofia, de Juscimeira, Mato Grosso, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Na verdade, aquela história eu ouvia desde que eu havia nascido. A história do casamento de Sofia. Sofia, irmã da minha avó. A minha avó, Etelvina, tinha aquela irmã, a Sofia, 8 anos mais nova do que ela. E a história dava conta do seguinte, que na realidade foi um casamento que jamais aconteceu. Por isso era tão falado, tão comentado, mesmo depois de tantos e tantos anos do fato, mesmo depois de tantos e tantos anos. Sofia, ela sofreu demais. Ela só tinha naquela época 17 anos, quando estava pronta para se casar com Aristides. E ela ficou na igreja
de Jucimeira. Jucimeira é o nome daquela cidade lá no Mato Grosso, na região de Rondonópolis. Ela ficou na igreja, vestida de noiva, esperando pelo noivo que não apareceu. Nossa, a minha família, cada vez que contava essa história, falava num tom comovente, emocionado. A minha avó Etelvina, então, nossa, como eles sofreram com essa história. Ao ver a Sofia, só então com 17 anos, sofrer aquela decepção. Imaginem vocês, a noiva que vai para a igreja, que fica esperando pelo noivo e o noivo que não aparece. Exatamente por isso que Sofia, eu vou chamá-la como sempre chamei. Eu chamava de tia Sofia, embora não fosse minha tia. Ela era irmã da minha avó. A tia Sofia chegava todo dia 28 de setembro, que seria então o dia do seu casamento. Todo 28 de setembro, ela se vestia de noiva. Ela se vestia de noiva, e quantas vezes, ao longo da minha vida, num 28 de setembro, ali na casa da avó Etelvina, porque ela morava com a minha avó Etelvina. Quantas vezes num 28 de setembro eu ia assistir aquilo de perto. Sofia, que eu tô chamando aqui de tia, que era irmã da minha avó, num 28 de setembro se vestia de noiva. Aquela cerimônia toda, sabe? Ela preparava um buquê com flores colhidas ali no campo, porque Jucimeira, no Mato Grosso, é uma cidade pequena, gostosa, aprazível, onde há muitos benefícios da natureza. Minha tia Sofia, irmã da minha avó, todo 28 de setembro se vestia de noiva. E quantas vezes eu vi ela se vestia de noiva, pegava aquele buquê, andava por todo o terreiro, era assim que a gente chamava o quintal lá de Jucimeira, andava por todo aquele terreiro, aquele terreirão, aquele quintal imenso da avó Etelvina. Ela vinha com um buquê de flores, ela entrava na casa, ia até a cama, se ajoelhava perto da cama, como se ali fosse um altar, como se ali fosse uma igreja, e esperava pelo Aristides, o noivo que desapareceu. Todo ano, num dia 28 de setembro. As pessoas tentavam demovê-la da ideia. As pessoas tentavam conversar com a tia Sofia. Chega. Viva a tua vida. Aconteceu. Não fica presa a esse passado tão triste. Não se prenda a essas coisas passadas. Afinal de contas, a vida segue, a vida tem sequência e você tem a obrigação de vivê-la. Chega. Mas a tia Sofia, ela não escutava ninguém. Muita gente da família atestava, afirmava que ela já não estava muito certa da cabeça. As pessoas da família comentavam que a tia Sofia, de tanto ter sofrido, esperando pelo Aristides, o noivo que a abandonou na igreja, ela já não estava muito certa da cabeça. Ela poderia ter, de certa forma, enlouquecido. Não era uma louca que agredisse, porque ela não agredia ninguém. Era uma pessoa extremamente da paz, uma pessoa pacífica. Mas sabe, as pessoas comentavam, olha, não tá bem. Ela não tá legal, a cabeça foi afetada, o cérebro foi afetado. É por isso que ela age assim. E ela só tinha 17 anos quando for abandonada na igreja. Poderia ter namorado de novo, noivado de novo, se casado de novo, mas afetada que fora pelo fato, isso atingiu o cérebro dela. Você tá vendo que não é normal que uma mulher
todo ano, no 28 de setembro, se vista de noiva. Faz tudo o que ela faz. Vai colher as flores no campo, faz o buquê. Anda desde o terreirão, vem lá do terreirão, vem lá do meio do mato, entra na casa, se ajoelha à beira da sua cama como se ali fosse o altar, esperando um noivo que não aparece. Não, ela foi afetada. Ela enlouqueceu. E foi assim, sabe, que eu fui sendo criada, assistindo de perto o sofrimento da tia Sofia, que ainda esperava pelo Aristides. Mas afinal de contas, quem era o Aristides? O que tinha acontecido com Aristides, eis a questão. Por que ele não apareceu? O que aconteceu com ele? O que houve com ele? E a família do Aristides, própria família, não sabia explicar. A única coisa que se sabia era que naquele dia, no dia do casamento, ele fora a Rondonópolis, porque o terno dele, ele adquiriu, ele mandou fazer no alfaiate de Rondonópolis. Rondonópolis fica pertinho da cidade de Jucimeira, onde seria o casamento. E ele foi para lá, foi pegar esse terno. No dia do casamento, você imagine, naquele tempo as coisas eram assim, elas não ficavam prontas com antecedência. No dia do casamento ele foi buscar o terno em Rondonópolis e não voltou mais para Jucimeira. Ele desaparece, mas de um jeito e de um modo que a família dele não tinha qualquer notícia. E obviamente que a família de Aristides sofreu uma vida inteira. Se sofríamos nós com a nossa tia Sofia, a irmã da minha avó, que fora abandonada, a família do Aristides, por sua vez, também sofria. Afinal de contas, o que tinha acontecido com ele? O que houve com ele? Como é que ele sumiu? Ele foi apenas buscar o terno que ele já havia provado. Ele veio provando aquele terno nos dias que antecediam o casamento. No dia do casamento, o terno estava pronto. Ele foi buscá-lo em Rondonópolis. Ele foi cedo, saiu cedinho, o sol não havia nascido ainda. Só que sumiu. Entraram em contato com o alfaiate que havia feito o terno para ele. E o alfaiate disse: não, ele esteve aqui, ele pegou o terno. Ele esteve aqui, ele apanhou o terno. Fez inclusive o último pagamento. Me pagou, saiu com o terno, foi embora. Desejei a ele muita sorte no casamento, muita felicidade. Mas essa era a última informação que se tinha dele. Aristides sumiu. Ele não vai para o casamento. E a minha tia Sofia não era tia, era irmã da minha mãe, irmã da minha avó. Irmã da minha avó. E a minha tia, eu chamava por respeito de tia. E a minha tia Sofia esperava por ele. E as pessoas da família: Sofia, pelo amor de Deus, viva a sua vida. E ela defendia. Quando alguém quisesse falar alguma coisa que era de crítica contra o Aristides, ela dizia: não, ele não era um homem ruim. Ele era um homem bom. Havia respeito entre mim e ele. Havia sentimento entre mim e ele. Havia amor entre mim e ele. Eu não admito que vocês falem mal do Aristides. Eu ainda tenho esperança de que um dia ele vai voltar. E é por isso que todo dia 28 de setembro eu entro no meu vestido de noivo e fico a esperá-lo. O tempo havia passado, e como havia passado, o vestido já nem estava mais branco, porque na medida em que o tempo vai passando, o vestido de noiva vai ficando amarelado, sabe? Aquele branquinho do vestido vai se perdendo com o tempo. E depois o corpo da pessoa muda. Vocês imaginem, ela era uma moça
de 17 anos quando do casamento, pois ela aprendeu a costurar. A minha tia Sofia aprendeu a costurar só com um objetivo: não costurava nada para ninguém. Na medida que o tempo ia passando, que ela sentia que havia aumentado ali, engordado ali, ela ia aumentando o vestido. Ela pedia, e a avó Etelvina ia até Rondonópolis, comprava de um tecido igual, e ela fazia emendas nesse vestido, para que o vestido agora pudesse entrar bem nela. Se bem que a tia Sofia, até pelo próprio sofrimento, não engordou muito, não. É evidente que o corpo muda. O corpo da pessoa muda. Quando você tem 17 anos, não é a mesma coisa de quando você tem 30, quando você tem 40, quando você tem 50. E eu fui acompanhando de perto aquela história. Eu fui assistindo de perto aquela história, tentando entender, como toda a família e conhecidos e amigos, qual seria o fim daquilo tudo. Evidente que eu imaginava o fim. Eu imaginava, o fim será esse. Um dia, a tia Sofia, com o passar dos tempos, o passar de anos, vai envelhecer, e como tudo na vida, como é natural da vida, um dia ela pode adoecer, vai morrer assim. Vai morrer assim. E ela dizia, pedia para minha avó Etelvina, mais velha que ela, 8 anos, se eu morrer antes de você e o Aristides não tiver voltado, você me enterra com o vestido de noiva, porque eu vou me encontrar com ele. Se não for aqui nesse mundo, será no outro, será no céu. Se eu morrer antes que você, Etelvina, eu te passo essa responsabilidade, Etelvina, que você me vista com o vestido de noiva, porque é assim que eu quero ser sepultada. Se eu não me encontrar e me casar com Aristides aqui nesse mundo, no outro com certeza nós nos encontraremos. E assim o tempo foi passando. Eu tinha agora 18 anos de idade. Para que vocês entendam, eu vinha conhecendo aquela história desde que eu era menininha, que eu comecei a entender a vida. Eu tinha agora 18 anos de idade. A minha avó Etelvina tinha 77 anos, sendo ela mais velha do que a Sofia, 8 anos. Tia Sofia tinha 69. A minha avó, 77. A tia Sofia tinha 69 anos. Estávamos todos lá em Jucimeira, quando nós vimos estacionar em frente à casa aquele carro que vinha de Pochorel. Pochorel é uma outra localidade perto ali. Estávamos todos em Jucimeira quando estacionou aquele carro de Pochorel. E de dentro do carro desceram umas 4 pessoas. E no meio dessas 4 pessoas, um senhor já calvo, com bastante falha de cabelo. O cabelo já branco. Apenas alguns fios cinzas, mas o cabelo assim, branco, apenas alguns fios cinzas. O senhor calvo, ele desce do carro. Nós estávamos todos, era um domingo, nós estávamos todos na casa da avó Etelvina. Tia Sofia estava em casa, idade delas, minha avó 77, tia Sofia 69, eu 18 anos presenciando isso tudo. Aquele senhor que eu observava, que ele tinha
aquelas entradas bem acentuadas, bastante calvo, cabelo branco com alguns fios cinza. É ele quem... chapéu na mão. O chapéu dele ele trazia na mão. É ele quem toma a frente e vem até a casa e diz: Sofia ainda mora aqui? Eu pensei, será? Será? Quando a minha avó, Etelvina, que estava comigo à frente da casa: Bora sim, senhor. Você é Etelvina? Sou, sim, senhor. Se lembra de mim? Não, senhor. Aristides. Quê? Aristides? Lembra de mim? A minha avó amoleceu. Quando ela quis cair para desmaiar, eu segurei a minha avó. Vieram outras pessoas da família. A minha avó foi segura, conduzida para o sofá que estava próximo. E aquelas pessoas vieram entrando. E eu só escutei o grito da tia Sofia: Aristide! Eu não sei se ela reconheceu, se ela escutou. Aristides! Aristides! Eu não sei se ela reconheceu, se ela escutou ele falar. Era ele. Ela tinha 17 anos quando ficou aguardando por ele no altar de uma igreja em Jusmeira, e tinha agora 69, ou seja, 52 anos depois. 52 anos depois. Foi uma emoção só. Quem estava presente chorou. Minha avó recobrou os sentidos e também estava emocionada. Ninguém acreditava. Parece que nada havia acontecido. A impressão é de que 52 anos não haviam se passado, porque a minha tia Sofia recebeu Aristides como se fosse há 52 anos. Não questionou, não perguntou, não criticou, não xingou, não fez cara feia. Apenas chorava de felicidade ao tempo em que o abraçava. Era isso que causava admiração. E todos nós que acreditávamos que ela tivesse enlouquecido, agora tínhamos provas de que não. Ela não tinha enlouquecido. Agia de maneira madura, lúcida. Na conversa com Aristides, as explicações, 52 anos depois, vieram. Quando ele apanhou o terno lá no alfaiate de Rondonópolis, ele se atrasou para pegar o ônibus que o levaria a Jusmeira. E no que ele foi atravessar a rua correndo, uma lambreta o atropelou. Naquela época tinha muita lambreta mesmo. Ele bateu a cabeça no meio-fio e quando recobrou a consciência, não se lembrava de absolutamente nada. Nada. Não se sabe por quê. Ele apenas falava com as pessoas de Rio de Janeiro. Talvez alguma coisa que tivesse ficado registrada na mente dele. E para lá
para o Rio de Janeiro ele foi conduzido. O tempo passou, ele se casou, teve filhos, teve netos, e a memória só voltou depois que ele ficou viúvo. No choque da morte da esposa, foi um outro choque, ele recobrou a consciência. Já tinha 74 anos quando isso ocorreu, e foi com essa idade que ele voltou a Jucimeira naquele domingo que eu acabei de descrever. A minha tia, ainda naquele domingo, vestiu o vestido de noiva dela. Pode entrar, Aristides. Guardei até hoje, que eu tinha certeza que você ia voltar. Pois naquele mesmo domingo, o pequeno vilarejo de Jucimeira parecia suspenso no tempo. As pessoas ainda tentavam compreender o que tinham visto. Aristides havia voltado. 52 anos depois, o homem que todos julgavam morto reaparecera, cansado, envelhecido, mas com o olhar cheio de uma ternura antiga e intacta. Tia Sofia, aos 69 anos, vestiu novamente então seu vestido de noiva, o mesmo que guardara por mais de meio século. O branco já não era tão branco, tinha um tom amarelado das rendas antigas, o cheiro do tempo guardado, o toque frágil de quem esperou demais. Nas bordas, o tecido se desfazia em pequenos fiapos, mas tia Sofia ainda cabia dentro dele, como se o corpo tivesse parado no mesmo instante em que o Aristides desapareceu. Na pequena igreja de Jucimeira, decorada com flores colhidas no quintal, aconteceu o casamento que o destino havia adiado. Ela entrou de braços dados com a irmã Etelvina, e Aristides, emocionado, chorava sem vergonha alguma das lágrimas que escorriam por aquele rosto marcado pelos anos, aguardava no altar aquela mulher que ele também não havia esquecido. Quando o padre disse: "Até que a morte o separe", a voz de tia Sofia tremeu, não por medo, mas por gratidão. E assim, eles ainda viveram e foram felizes, 16 anos de paz, de amor maduro, vivendo o que restava da vida com simplicidade e ternura. Aristides, como sempre trabalhador, adorava cuidar do jardim, enquanto Sofia bordava junto à janela, sempre com o vestido guardado, dobrado com carinho, dentro da arca antiga. Ela nunca abriu mão do vestido de noiva. Quem os via dizia que pareciam dois pombinhos, enamorados, conversando à beira da tarde. Aristides partiu primeiro, mas muito pouquinho antes. Para que vocês tenham uma ideia, Aristides partiu aos 91 anos, numa manhã tranquila de junho. Passou julho, agosto, foi no comecinho de setembro, coisa de 2 meses depois. Depois que o Aristides fora sepultado no pequeno cemitério de Jucimeira, sob a sombra de um ipê amarelo. 2 meses depois, tia Sofia o seguiu. Tinha 85 anos e 4 meses. Morreu serena, com um sorriso leve nos lábios e vestida com
o mesmo vestido de noiva, como havia pedido, combinado com a sua irmã Etelvina. Mas o que veio depois é o que ainda faz muita gente jurar que aquela história nunca terminou e nem nunca terminará. Moradores antigos dizem que todo dia 28 de setembro, data em que Sofia esperava o noivo, uma neblina branca cobre o terreiro da velha casa. E alguns afirmam que veem ali uma figura feminina caminhando devagar, vestida de noiva, segurando um buquê de flores do campo, margaridas e sempre vivas, como as que ela colhia quando viva. Mas a noiva é tão moça, tão menina, talvez tenha lá os seus 17 anos. Outros garantem que junto dela também tem um homem de chapéu na mão que caminha ao seu lado. Os dois seguem de mãos dadas em silêncio até desaparecerem ao redor do ipê do cemitério. Há quem diga que se você passar por ali e escutar com atenção, ouvirá o som suave de passos sobre a terra e um sussurro que parece vir com o vento e do próprio vento. Agora sim, Aristides. Agora sim, Aristides. É por isso, meus amigos, que até hoje, em Juscimeira, ninguém ousa duvidar. O amor verdadeiro não morre. Ele apenas muda de morada. Essa era a história que eu tinha para contar da minha tia Sofia, para a apreciação e os comentários de todos vocês.